A mensagem da Bíblia é divina e foi inspirada pelo Espírito Santo para a humanidade. Todas as vezes que lermos a palavra de Deus, temos que orar pedindo ajuda ao Espírito Santo que nos ensine o que Ele mesmo inspirou. Assim, não ficaremos confundidos nem confusos diante das Escrituras Sagradas quando a lermos. Deus se revelou de forma sobrenatural para os homens. Em geral, Deus se fez conhecer em toda parte. Na história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos, e nada acontece fora de sua vontade. No universo, Deus se revela pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. No Salmos 19, do 1 ao 4, diz o salmista: os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento proclamam as obras das suas mãos. Deus também se revela através do ser humano, criado segundo a sua imagem e semelhança. A natureza moral da humanidade, embora manchada por causa do pecado, mesmo assim, existe ainda um fundo de luz do caráter moral de Deus. Por exemplo, quando uma pessoa faz um bem a outra pessoa, ela está revelando algo que é inerente à natureza de Deus, que é bom. Mas mesmo Deus se revelando ao homem nestas três maneiras, os homens, mesmo assim, rejeitam o conhecimento acerca de Deus. Então, o próprio Deus decidiu fazer um registro de sua autorrevelação para os homens, com o fim de trazer salvação para esta humanidade perdida. Então, Deus se revelou aos homens, primeiro através de seu Filho unigênito Jesus Cristo. Depois, Deus usou instrumentos humanos que, sob inspiração divina, pudesse trazer a revelação especial de Deus, que podemos chamar de Escrituras Sagradas. Diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a sua inspiração divina. A palavra inspiração vem do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Todavia, os autores bíblicos não foram usados automaticamente, como se escrevesse um ditado, ou como objetos autômatos, como se fossem controlados por controles remotos. Não. Eles foram instrumentos de Deus, e cada qual, com sua própria personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito de Deus. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia foram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é um registro inspirado de eventos e verdades da autorrevelação de Deus, a única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Paulo, o apóstolo, disse em Romanos 15, versículo 4, que tudo que outrora foram escritos para o nosso ensino, para que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperança. Mas
até que ponto os escritores foram inspirados? Ora, encontramos na Bíblia mentiras de Satanás e de homens, falsas doutrinas e muitos pecados listados nas Escrituras. A inspiração simplesmente garante que estas mentiras foram contadas, que estas falácias foram ensinadas por certos homens e que estes crimes foram cometidos, mas não tornam estas mentiras e falácias a verdade ou dá a sanção de Deus aos crimes e às mentiras. Deve-se descobrir se é Satanás, os ímpios ou Deus que está falando nas Escrituras. Deus não é responsável pelo que os outros disseram, somente porque Ele faz com que o que disseram sejam registrados. Através da inspiração, tudo que Deus garante é que estas coisas foram ditas e feitas assim como foram registradas. Somente o que Deus disse ou fez é a verdade que Ele exige que os homens obedeçam. Na verdade, Deus deixou escrito esses erros. Foi para o nosso aprendizado, para não seguirmos os maus exemplos. O que faz a Bíblia ser diferente de todos os outros livros e por que a Bíblia está acima até mesmo da literatura de William Shakespeare, dos romances de Machado de Assis ou de qualquer outra obra clássica, é a transformação que o leitor da Bíblia sofre dentro de si enquanto a lê com o auxílio do Espírito Santo. Espero que você seja impactado pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Amém.